Eles que têm uma visão especial sobre o trabalho que fazemos aqui, portanto, oram pela Boas Novas, ajudam financeiramente a Boas Novas para que nós possamos atingir os nossos desafios. Que o Senhor possa continuar tocando o teu coração, continuar te dando a visão de que você é importante, de que a tua contribuição, ela faz toda a diferença para que a gente possa estar no ar, disseminando as boas novas de Cristo. E você que ainda não é um semeador, fica aqui o nosso desafio, tá bom? Eu não vou esquecer, não. Fica aqui o desafio para que você possa sair da tua zona de conforto e também se tornar um semeador. Você pode contribuir com aquilo que você quiser. Já falei para vocês, o valor, ele é importante, mas na verdade é o menos importante. O mais importante é o mover do teu coração. É a motivação que te faz contribuir, que te faz participar desse exército de semeadores. Portanto, se Deus tocar o teu coração, vai lá, pega o telefone, disca 2126300 ou entra no nosso site, www.boasnovas.tv e vem fazer parte do exército de semeadores, você também. Não fica fora do que Deus está fazendo pelo Brasil e pelo mundo. Nós já dissemos, o Brasil, ele precisa de um plano de governo, sim. Ele precisa de um plano econômico, sim. Mas ele precisa especialmente de um plano de salvação. E isso é o que nós buscamos apresentar aqui na Rede Boas Novas. Que Deus abençoe todos vocês, que Ele possa estar cuidando da vida de vocês, cobrindo cada um com graça, misericórdia e bênçãos todos os dias da tua vida, você e toda a tua família. Cabeça para cima de hoje, nós vamos falar de um assunto muito gostoso e muito importante para o nosso país. É verdade que atualmente é muito comum nós vermos representantes dos diferentes segmentos da nossa sociedade participando do corpo político do nosso país. Isso é muito bom. Mas é melhor ainda nós vermos que os jovens, eles estão participando desse contexto também. Os jovens estão se fazendo presente na política do nosso país. Qual é o tamanho do desafio para esses jovens? Qual é a perspectiva que eles têm de poder realmente mudar o nosso país? Mas talvez tenha uma pergunta mais importante do que essa primeira. Qual é a motivação desses jovens? O que faz com que eles queiram participar desse projeto político? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Essa é a nossa reflexão no Cabeça para Cima de hoje, quando vamos falar sobre os jovens e a política no Brasil. Começamos com o nosso informativo e temos, queridos, dois jovens políticos para nos ajudar na reflexão de hoje, já já. Com o crescimento das manifestações políticas do Brasil, os jovens têm tido um papel cada vez maior na política brasileira. Mas até que ponto vai o interesse deles? Uma pesquisa exclusiva mostra que 56% dos jovens brasileiros não acreditam nos políticos, mas 41% aceitariam se candidatar. Segundo outra pesquisa da revista Época, a maioria dos jovens não tem um partido de sua preferência e 56% dizem que a descrença é o principal sentimento em relação aos políticos. A má imagem dos partidos torna difícil atrair os jovens. Pois é, né? É difícil, mas não é impossível. Hoje a gente vai conversar sobre o jovem e a política no Brasil. E eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio dois jovens políticos. O primeiro deles, o Jorge Felipe Neto. Jorge Felipe, ele é estudante de Direito e é líder da bancada da Assembleia Legislativa aqui no Rio de Janeiro. Foi o deputado estadual mais jovem do Brasil, eleito com 22 anos pelo PSD, que é o Partido Social Democrático. Muitíssimo obrigada por estar aqui no Cabeça para Cima com a gente. Olá, Celeste, agradeço muito à Rede Boas Novas essa honrosa oportunidade de estar presente, de expor um pouco do nosso pensamento enquanto jovens para a política atual. Muito obrigado. Eu estou morta de curiosidade. Também conosco o Édipo Sena Ázaro. O Édipo, ele é engenheiro civil e é mestrando em engenharia de transportes, secretário-geral do PSC Jovem e membro da executiva municipal do PSC, Partido Social Cristão. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também, dedicar tempo para nosso telespectador. Obrigado, Celeste. Obrigado à Rede Boas Novas por essa oportunidade.
É uma felicidade a gente estar aqui e poder falar um pouco do que a gente pensa aqui. E essa oportunidade é única e eu fico muito grato com isso. O PSC fica muito grato com essa abertura. Obrigado. A Boas Novas que fica muitíssimo grata, né, pela presença de vocês. Eu estava comentando com vocês, né, teve um momento assim, quando a produção propôs esse tema, eu falei, gente, não vamos falar de jovem e da política, vamos falar de política de novo. Como é que é esse negócio? Acho que não. Mas, efetivamente, a esperança falou mais alto, né? Hoje a gente tem um Brasil, assim, tão... Parece que não caminha em termos políticos, né? De repente, tantas adversidades e a gente vê jovens participando desse contexto. Só isso já abre, assim, uma porta da esperança enorme, né? De a gente poder ver um Brasil melhor. Primeiro, como é que é ser, assim, o deputado mais votado, tão jovem? Mais votado, se Deus quiser, ainda a gente ainda chega lá. Mas, por enquanto, só o mais jovem. Mais jovem. Mas, olha, Celeste, é uma oportunidade excepcional. Eu brinco que me fizeram o homem mais feliz do mundo. Eu faço o que eu gosto, eu me sinto útil a quem precisa. E, particularmente, sempre foi um sonho muito pujante, buscar um mandato público, um mandato eletivo. A representação popular, ela é muito, muito gratificante, muito gratificante mesmo. Eu não sei colocar em palavras o sentimento de como é ser um parlamentar, o parlamentar mais novo da Assembleia, e ainda ter a oportunidade de liderar uma bancada tão expressiva quanto a do PSD, a terceira maior bancada da casa. São 7 deputados. Então, eu posso dizer que é uma responsabilidade enorme, enorme. A gente lida no campo das ideias, legislando ali as futuras gerações, mas com um olhar muito atento a tudo que está acontecendo agora, planejando o futuro. E acho que a parte mais importante desse mandato é justamente a questão da inspiração, inspirar o jovem mesmo. Se você falou de esperança, Celeste, foi um tema da minha campanha. Foi o que eu falei a campanha inteira. A gente tem que ter esperança, porque nem todos são iguais. Isso a gente não pode ter esse sentimento de generalização como é visto hoje. Isso não é verdade. Aliás, eu posso te dizer que com esses 2 meses de experiência tem muita gente boa sim lá dentro querendo fazer um trabalho de respeito, um trabalho que beneficie de fato a população carioca. E, bom, basicamente isso. Né? Eu quero ouvir a opinião do Édipo também, mas depois eu quero voltar para esse ponto que você colocou agora, de tem muita gente boa. Eu acho também que tem, mas parece que tem uma questão que eu vou te dar a chance de ficar pensando na resposta. Parece que a máquina muda as pessoas, parece que as pessoas entram, né, na política com boas intenções, mas de repente parece que a máquina política leva para o outro lado e daqui a pouco distorce tudo. Será que é assim? Mas antes disso aí, e aí, qual é a tua motivação para estar aí um jovem também na política, um jovem engenheiro, optando por de repente uma carreira política? Eu, dentro da engenharia, eu sempre tive pouco contato na política, mas desde novo eu já era afiliado ao PSC e tinha algum contato dentro da política pela vida particular. E aí o meu envolvimento com a política se fixava geralmente de 2 em 2 anos, quando vinham as campanhas, eu me aproximava do partido para ver quais eram os deputados, os candidatos que estavam vindo. Mas dentro da vida pessoal mesmo, do dia a dia, dentro da faculdade, é uma faculdade pouco politizada, então assim, eu não tinha muito esse contato. Ao me graduar em Engenharia Civil, lá na UFRJ, iniciar um mestrado na COP de Transportes, como é uma área que envolve muito essa parte de planejamento urbano, envolve muito a parte de finanças, de intervenções urbanas, eu comecei a me interessar mais para dentro desse viés político, porque o meu trabalho passava por isso, tangenciava essa ideia. E culminou também com algum momento, teve essas eleições de 2014, teve aqueles eventos em junho de 2013 que traziam os jovens para as ruas, eu fui para as ruas, a gente tinha interesse de mudar, tinha vontade de mudar, e eu vi que não tinha pauta, né? Era uma coisa assim, muito de querer mudar, mas mudar para o quê? Mudar para onde? Onde que a gente queria chegar? E aí eu me aproximei do partido,
queria buscar o grupo jovem que tinha lá e não tinha, então, até então não tinha um grupo jovem fixado ali, montado dentro do Estado. Quando eu iniciei a minha vontade de organizar esse grupo, até de início eu fui desestimulado, que falaram, pô, você é tão bom, você tá num caminho tão bom dentro da engenharia, vai ir para a política, vai se envolver, todo mundo que entra, se de certa forma se perde ali. Só que eu tinha dentro de mim que a política dentro do Brasil é a maior ferramenta de mudança. Eu dentro da engenharia eu tenho muita capacidade de mudança. Mas se eu não tiver um braço dentro da política, se eu não tiver uma atuação dentro da política, nem que seja ativa, não precisa ser ativa como uma cadeira, um cargo, mas eu preciso estar envolvido para entender como que o mundo se relaciona. Okay. E aí, a minha proposta inicial lá dentro era organizar um grupo de pessoas, de jovens, que estavam planejando estudar política, que fossem idealistas, não precisava já estar na política, não, queria pessoas de cabeça nova, que estudassem história, que estudassem ciências políticas, para a gente debater qual é a nossa filosofia. O partido está no momento de resgate dos valores também, a candidatura do pastor Everaldo mostrou isso, que o partido não é mais uma sigla, é uma bandeira forte. A gente tem o conservadorismo que a gente defende, o social-cristianismo, a gente tem uma bandeira econômica da economia liberal, então a gente tem tanta coisa para trabalhar. E eu vi como a sociedade estava escassa disso. Logo que eu comecei o trabalho, você logo via as pessoas procurarem buscar, eu faço mestrado em ciências políticas, eu faço história, estou perdido lá, todo mundo é de um viés e parece que no Brasil é estranho você falar que é conservador, parece que é um xingamento. É verdade. E a gente foi agregando, hoje a gente tem um grupo de cerca de 60 jovens aqui no Rio, que são pessoas que querem estudar a doutrina, que querem buscar conhecimento, a gente faz palestras, traz doutores, que são da academia. A gente entende que precisa uma aproximação da política e da academia, porque a academia estuda a forma de atuação dos governos. E quando se distancia disso, os governos se perdem, eles perdem a sua base, passa a ser uma política personalista, né? As pessoas fazem da política o que elas pensam que é o certo, mas com que referência, com que estudo. Verdade. Então, assim, dessa esperança que você disse, no início eu tinha muita vontade de fazer e eu achava que tinha que dar um primeiro passo. E hoje eu estou muito esperançoso que eu vejo as pessoas se aproximando e cada vez mais. E são pessoas que têm o intuito não necessariamente de entrar na política, não necessariamente de atuar politicamente, mas tem a necessidade de ser ouvida e tem a necessidade de participar. Que a política é isso, né? Todos nós fazemos política na nossa vida. E o partido, a forma partidária, é a forma de representação da nossa política. A gente não pode dizer que nenhum partido representa a gente, porque é assim que a gente precisa ser representado, né? Assim que a nossa política organiza. Mas é um sentimento que está muito presente, né? Hoje, assim, quem é que nos representa? Quem é que representa A? Quem é que representa B? A gente sente falta de lideranças políticas, né? Parece que a política, que é uma ciência tão nobre, se tornou um negócio mau, um negócio danoso para a nação, né? É verdade. E eu fico muito feliz de poder perceber que há um movimento de se voltar a estudar, há um interesse, né? Porque se os jovens se desinteressam pela política, que futuro que a gente pode ter nesse país? Para onde que a gente vai caminhar? Né? Fica mesmo sem sentido. Então, sabe, tem uma coisa que a gente fala das organizações que é assim, o que faz diferença, né? Porque você pensa nos recursos humanos, nos recursos materiais, dinheiro é dinheiro em qualquer lugar, né? Ele só muda de gaveta, só muda de posição. O recurso humano, ele chega, ele pode fazer, ele pode usar o conhecimento, as habilidades dele para fazer um monte de coisa, mas o que move uma organização é a vontade política, né? A vontade política do gestor, a vontade política das pessoas. Eu fico pensando que isso vale para uma nação também, no sentido mais amplo, né? Verdade. A gente precisa voltar a entender o que é política num país para que esse país possa funcionar realmente, né? Aqui o tempo passa rápido, eu já preciso fazer o meu primeiro intervalo, eu vou para o intervalo e eu volto com você.
Queria ouvir a tua opinião sobre essa questão. Se essa máquina hoje existente, ela é capaz efetivamente de mudar o idealismo de jovens como vocês, que chegam cheios de gás, né, com vontade de mudar, com vontade de transformar o país, mas se essa máquina é capaz, na opinião de vocês, de esmagar esse sonho. Tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima.